Nosso estudo está na segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo fala o seguinte: toda escritura inspirada por Deus é proveitosa. E Emmanuel aproveita e comenta na lição 121 do livro Fonte Viva, Busquemos a Luz. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indaga de onde proveio. Ignora se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta a luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes, e por isso não lhe discutes a origem, respeitando-o e aproveitando-o na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir sejam elas subscritas em tua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam um efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós? Toda a página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela, corporificados, tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos da carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pela mão do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de sua sustentação pelo valor de que se reveste. Assim também a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque, usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre e a treva não nos alcançará. A gente vem trabalhando a ideia já há algum tempo de que no planeta que a gente vive não existe perfeição. Se não existe perfeição, é natural que todos nós, a gente traga luz e também trevas dentro de cada um de nós. Nós temos o lado sombra e o lado luz, todos nós. O que Emmanuel está propondo para a gente aqui é que a gente possa estar sempre absorvendo as melhores ideias, aquilo que é edificante de tudo. Se a gente quiser procurar apenas coisas boas, a gente pode até encontrar escritas, de repente, livros que sejam exclusivamente com mensagens edificantes. A gente vai perceber, por exemplo, que a Bíblia Sagrada, ao mesmo tempo que ela traz o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ela também traz histórias de assassinatos de Caim e Abel, ela conta histórias de dominação, ela conta histórias humanas, e por serem humanas, histórias carregadas de problemas também. De maneira que a gente fica pensando assim, poxa, por que Deus não permite que chegue para todos nós exclusivamente ideias boas? É porque nós estamos naquela fase, e Ele vem testando a gente dessa maneira, né? É uma maneira de Deus nos educar, de deixar para que cada um de nós, a gente submeta todas as mensagens que chegam até a gente ao nosso bom senso, à nossa razão, e a gente busca espelhar aquelas que forem boas. Então a gente vai perceber o seguinte, de cada escritor, de cada compositor, de cada poeta, a gente vai pegar coisas boas e de repente vai pegar momentos que não são bons. A gente já vem estudando esses casos, esses personagens bíblicos há algum tempo, e a gente vai ver, por exemplo, né, lá no Velho Testamento, quando Davi escreve os 3 livros morais, que são Salmos, Provérbios e Cântico dos Cânticos, a gente vai ver que no livro de Salmos tem um salmo, por exemplo, 137, que Davi simplesmente está fazendo um desabafo. Ele devia estar vivendo um momento pós-guerra e de repente ele fala assim, bem-aventurado é aquele que pega a cabeça do filho do inimigo e esmaga sobre a terra, a pedra. Olha só que mensagem grave, né? Mas aí a gente não pode condenar Davi por esse desabafo, porque ali estava se tratando de um ser humano. Assim como a gente não vai condenar Maria Madalena por conta do seu passado na sensualidade, nem Pedro por ter traído Jesus por 3 vezes, depois do que eles se tornaram, depois do que eles são de símbolo para cada um de nós. Mas a gente vai ver que até no estudo da Bíblia Sagrada, com exceção de Jesus,
Jesus não, Jesus só deixa coisa boa para a gente. Jesus é o guia, é o modelo, é aquele que veio, né? Pode chamar do que quiser. Tem gente que chama de Deus encarnado, tem gente que fala que é o Filho do Pai. Essa terminologia, essa guerra de palavras, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. O importante é que a gente reconheça, como hoje todas as religiões do planeta reconhecem de alguma maneira, que a gente vai ver o hinduísmo considera Jesus um grande hindu, outro do budismo fala que ele é um grande Buda. Cada um vai chamar de uma maneira, até no islamismo, que é a religião maior da Ásia, eles dizem que Jesus é um dos 4 grandes profetas ao lado de Abraão, Moisés e Maomé. Então, quer dizer, todo o planeta hoje considera Jesus, e Jesus, nele você vai encontrar o tempo todo perfeição, mas em todos os outros escritores, todas as fontes que chegam para a gente, né, a gente vai absorver aquilo que é bom e procurar deixar de lado, entender o lado humano que todo mundo tem, mas procurar trazer para a nossa vida só o lado que for luz. Então ele vem falar para a gente aqui, ó, toda escritura inspirada por Deus é proveitosa. Aquela que for do lado humano, ela vai servir para o nosso estudo, para a nossa compreensão, para a gente desenvolver o perdão, para a gente desenvolver a indulgência e para a gente aprender de uma vez por todas que nesse mundo, né, às vezes a gente condena uma pessoa por conta de uma atitude equivocada quando ela tem várias atitudes maravilhosas. Ela até cometer essa atividade equivocada, ela teve resistência, ela teve um bom momento de abstinência naquela prática e de repente dá um deslize e é condenado por conta do deslize que cometeu. A gente está na hora da gente começar a olhar o ser humano como ser humano e entender que ele tem defeitos, mas tem lados bons e que a gente precisa muito estar olhando os lados bons e ajudando as pessoas. Hoje a gente estudando de manhã o livro No Mundo Maior, do André Luiz, no capítulo 17, tem um momento que eles falam assim que é uma alegria muito grande quando alguém é retirado de uma zona infernal. Quer dizer, olha só, os espíritos trabalhadores de verdade, eles estão ali observando aqueles que estão em sofrimento, procurando resgatar o tempo todo. Quando consegue resgatar, é uma alegria para eles. A gente vai pensar assim, ó, o que a gente tem feito com mais facilidade? Condenar ou ajudar alguém que está numa situação complicada, estender as mãos para que aquela pessoa saia da situação que se encontra? E outra pergunta, né? Você acha que no final das contas, como que a gente vai ser julgado? Né? Quem vai ser julgado com mais rigor? Aquele que pegou a pessoa que estava numa areia movediça, apertou a cabeça dele para ele afundar mais rápido, ou aquela pessoa que deu a mão e fez força também com o sol para ajudar a pessoa a sair? Então, quando ele fala busquemos a luz, ele faz até uma comparação com o dinheiro. Ele fala, ó, o dinheiro, ele, quando chega até a nossa mão, a gente não quer saber de onde veio, a gente quer tentar manter. Ele fala assim também é com as ideias. Se a ideia chegou, não importa de que fonte foi. Mas chegou uma ideia que seja boa, que seja edificante, que seja voltada para a luz, vamos aproveitar essa ideia. E como é que a gente faz para saber que se essa ideia é da luz ou não? Aí a gente precisa, sim, estar estudando o tempo todo o Evangelho, estar tendo o tempo todo acesso a textos como esses, que vão nos dando um roteiro. E não é só um roteiro teórico, não. Porque não basta você aprender que perdoar faz bem para a gente. É bom você sentir, através da lei de causa e efeito, o bem que o perdão faz, principalmente aquele que não perdoa. Né? É bom a gente começar a acabar com o ódio dentro da gente, descobrir que o ódio dentro da gente destrói a gente, acaba com a nossa vida e depois a gente vai ficar pensando quanto tempo perdido, quanta coisa que a gente deixou de lado. Né? Então ele bota aqui pra gente, ó, por que exigir que as ideias sejam subscritas, né, por pessoas importantes? Se a ideia foi boa, aliás, na maioria das vezes a gente vai receber ideias boas das pessoas mais simples, das pessoas mais inusitadas, e às vezes, né, você vê por aí, as pessoas olham com admiração, ideias maravilhosas vindas de um morador de rua, vindas de uma pessoa que está passando a dificuldade, quando esquecem que eles, por estarem passando em dificuldade, é que eles vão ter realmente muito mais experiência de vida e muito mais, até autoridade em algumas palavras, do que a gente mesmo. Aí quando vê a pessoa trazendo um ensino muito bonito, fica, olha só, está vindo logo dali, ali é um ser humano. Ali é um irmão também, uma pessoa que tem toda uma história também, um filho de Deus também, e a gente acha que essas ideias só vão estar vindo, né, de alguém que seja autoridade em alguma coisa, enfim. Né? Então ele fala para mim, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem e à verdade é sempre valiosa e santa. E termina a lição, busquemos a luz onde se encontra a treva e a treva não nos alcançará.
busquemos a luz onde ela se encontre, e a treva não nos alcançará.